Olá pessoal, boa noite para todos vocês. Vamos começar mais uma live e hoje falando sobre laser terapia nas intercorrências. Já vou colocar aqui o tema, laser terapia nas intercorrências. Boa noite para vocês que estão chegando aí. Laser terapia nas intercorrências, prontinho. Para vocês que estão chegando, eu peço que compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu já vou compartilhar aqui também. Peço para que vocês compartilhem, para que nós possamos ter mais pessoas aqui para falar desse tema. Sempre é tão pedido, sempre as pessoas perguntam tanto sobre intercorrência. Infelizmente, todos os dias eu devo receber aí pelo menos uma mensagem de pessoas dizendo que estão com intercorrência, precisando de ajuda para tratar intercorrência. E o pior é que a pessoa só procura depois que já está com intercorrência. E às vezes depois que ela já está séria, né? Prontinho, já enviei, espero que vocês tenham enviado também. E esse foi um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esta live aqui hoje. Falar de intercorrência é muito complicado, é um tema muito amplo, é um tema às vezes polêmico, e eu não sou muito de polêmica, por isso que eu evito falar sobre temas como esse, mas cada vez mais tem aumentado o número de pessoas me procurando todos os dias, relatando intercorrências. Eu sei que, como eu já estou produzindo muito conteúdo, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no Telegram, tem conteúdo no Facebook, tem conteúdo no YouTube. Como são muitos conteúdos, eu sei que acaba que mais pessoas veem o trabalho e é automático, né? As pessoas procurarem mais é algo automático. Porém, de qualquer maneira, as intercorrências que eu estou vendo parece que estão cada dia mais graves e poderiam ser evitadas na grande maioria. Eu já vi que tem alguns alunos que tiveram aula comigo na pós-graduação em São Paulo, na última turma que eu fui ministrar aula, e eu contei para eles alguns casos, até mostrei alguns casos de mensagens assim absurdas que eu recebo em relação à intercorrência de profissionais assim teoricamente bem formados, né, profissionais aí especialistas no que fazem, e com algumas intercorrências que sinceramente não dá para entender. A maioria das intercorrências que eu recebo não dá para entender. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma intercorrência ou que qualquer um que está aqui não possa ter uma intercorrência, não é isso. Claro, né, que nós trabalhamos e estudamos para não ter intercorrência nos nossos tratamentos. Mas todos que realizam tratamentos, todos que atuam, estão suscetíveis a ter uma intercorrência em algum tratamento. A intercorrência ela pode acontecer por diversos motivos. O grande problema é quando eu vejo intercorrências por imprudência do profissional que sabia que não deveria ter feito, que não poderia ter feito e acaba fazendo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna do meu curso de residência, há poucos minutos atrás, antes de entrar aqui na live, a Elisângela, e ela teve uma atitude assim, muito prudente no que nós estávamos conversando. Ela ela está desenvolvendo um plano de tratamento para a paciente dela, e aí nós conversamos sobre esse plano de tratamento, seria ozônio associado no emagrecimento. E eu falei com ela os riscos de realizar aquele determinado procedimento em alguns grupos particulares de pacientes que ingerem bebida alcoólica e tudo mais, expliquei para ela. E ela, mesmo a paciente sendo bem cuidada, fazendo atividade física, tendo uma boa alimentação, ela decidiu por conta própria começar com o tratamento de uma maneira mais leve, vamos dizer assim, e depois ir evoluindo, né? Uma atitude muito, muito, muito prudente, e bom seria se todas as pessoas pensassem dessa maneira. Infelizmente, quando existe o risco de intercorrência, tem muitas pessoas que ignoram, acabam fazendo o tratamento naquela ideia, vamos ver se vai dar certo, se vai dar errado,
e às vezes dá errado e isso pode evoluir aí de uma maneira muito, muito grave. Primeira coisa que nós vamos entender aqui nessa live hoje é o que são intercorrências. Eu vejo que muitas pessoas falam de intercorrência, algumas pessoas têm intercorrência e não identificam que aquilo que está na frente delas é uma intercorrência. Isso, na maioria das vezes, é o que dá início a uma série de outros problemas. Às vezes uma pessoa me procura e fala: professor, olha só, vamos supor, olha só esse lábio. Aí já está perto de uma necrose ou já está necrosado. E eu digo: mas você não viu a isquemia, o esbranquiçamento? Você não viu que depois o tecido ficou vermelho? A paciente não se queixou de dor? Você não pensou em intervir antes? E isso aconteceu até pouco tempo. E aí a pessoa disse: eu pensei que não era nada, né? Achei que era normal. Esse achar que é normal, eu tenho visto que cada vez mais tem prejudicado e feito com que as intercorrências fiquem cada vez mais graves. Então nós temos que entender aquilo que é uma intercorrência, quando começar a lidar com a possibilidade de uma intercorrência, não ter medo da intercorrência. Isso é outra coisa que faz com que as intercorrências evoluam de uma maneira muito negativa. Ter medo da intercorrência. O que é ter medo da intercorrência? Obviamente, se você teve uma intercorrência no seu tratamento, o seu paciente não está feliz. Isso é óbvio, né? O paciente não está feliz. Claro que tem pacientes que respondem de maneiras mais tranquilas, tem pacientes que acabam respondendo de maneiras mais agressivas, mas de maneira geral, o seu paciente não está feliz. O que é se esconder da intercorrência? Você sabe que teve um problema, você suspeita de um problema, o paciente te manda mensagem e você não abre a mensagem na hora. O paciente te liga e você não atende. O paciente chega na recepção da sua clínica, você entra para a sala de atendimento e fala que não pode atender, que está fazendo outro procedimento, sendo que não está fazendo outro procedimento. Ou até mesmo se estiver, talvez você possa parar um pouquinho para poder ir lá atender o paciente que está com intercorrência. Isso é se esconder da intercorrência. E dependendo da intercorrência que estiver instalada no tecido, cada segundo que se passa é primordial para a evolução positiva ou negativa daquela intercorrência. Outra coisa que é extremamente importante: patologia. Entender que patologia clínica é extremamente importante. Hoje em dia, eu estou dando aula para um curso de graduação. Sou tutor do curso de graduação de biomedicina da Universidade de Nopar, Minas. E muitos dos meus alunos querem atuar com biomedicina estética. E outro dia mesmo eu estava conversando com os alunos, semana passada, e eles estavam dizendo que queriam fazer habilitação em biomedicina estética, que talvez nem fariam a patologia clínica, que é a mais tradicional da análise da biomedicina, né? A antiga análises clínicas, hoje se fala patologia clínica. E eu falei com eles: olha, mesmo para quem quer trabalhar com biomedicina estética, tem que ter a patologia clínica. Assim como eu tenho a patologia clínica, trabalho com biomedicina estética, mas tenho a patologia clínica, eu acho que é muito importante todos os profissionais que atuam com estética, harmonização, terapia capilar, seja teste facial, corporal, seja qual área da estética for, tem que entender de patologia. Porque quando você entende de patologia clínica, grande parte dessas situações de intercorrência, primeiro, não assustam, né? Então você não vai ficar com medo. Segundo, você vai saber como lidar com a intercorrência. Dentro da harmonização facial de meio geral, é claro que a intercorrência não está só dentro da harmonização, vou só citar um exemplo. Uma das intercorrências mais graves, se não a mais grave, a nível tecidual, seria a necrose. Acho que a necrose é a intercorrência mais severa que pode afetar aí os pacientes. E muitas vezes a necrose ela pode ser evitada. Muitas vezes a necrose pode ser evitada se o profissional conseguir identificar no início, conseguir identificar o problema no início e a partir daí tomar medidas para recuperar esse tecido. Como que eu sei que eu estou recuperando o tecido? Como eu sei o momento de entrar? Através de patologia. Porque na patologia nós estudamos lesão reversível e lesão irreversível. Existem dois tipos básicos de lesão: reversível e irreversível. Quando o tecido está com uma isquemia,
Até então, nós temos uma lesão reversível. Porém, se essa isquemia não for revertida, as células e os agrupamentos celulares vão passando por uma série de alterações com essas alterações, essa lesão que era reversível evolui para uma lesão irreversível. E aí, quando a lesão irreversível está instalada, não tem como mais recuperar, né? A partir daí, a tendência é ou piorar se você não fizer nada, ou você tentar pelo menos amenizar os estragos dessa lesão irreversível. Então, a laser terapia hoje já é uma conduta, vamos dizer assim, padrão ouro no quesito tratamento de intercorrências, tanto de harmonização orofacial quanto de outras áreas da estética também. Eu trabalho muito com intercorrência hoje. Eu dou aula de laser terapia em vários cursos de harmonização orofacial, em vários estados do Brasil. E uma das matérias que eu ministro é laser terapia. Dentro da laser terapia eu falo de intercorrências, então eu tenho vivido muito isso e vou compartilhar muita experiência com vocês aqui hoje. Para você que entrou depois, desejo para você uma boa noite e peço para que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível. Nós temos aqui até então 15 pessoas e aumentando. Se cada um que está aqui compartilhar para pelo menos 5 pessoas, nós vamos aumentar muito o número de pessoas ao vivo aqui. Então peço para vocês que compartilhem pelo menos com 5 pessoas para que nós possamos ter mais pessoas ao vivo aqui conosco. Iniciando a apresentação, vou desligar um pouquinho os comentários. E aí, quem tiver dúvidas, é só encaminhar sua dúvida nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, tá? Podem tirar dúvidas ao longo da apresentação, ao longo da live. Basta encaminhar para mim neste balãozinho aí que eu vou abrindo e respondendo. Então, primeira coisa a ser feita é entender o que são intercorrências. Pode parecer muito simples, pode parecer até bobagem para alguns, mas entender o que são intercorrências é aquela coisa óbvia, que quando você ouve alguém explicar, você entende que é algo muito claro, muito óbvio, mas que você não tinha o entendimento antes. Você só passou a perceber depois que você ouviu uma boa definição. Isso acontece com todos nós. Eu estava vendo um vídeo há pouco e o profissional que estava ministrando no vídeo, ele falou isso. Olha, eu vou falar agora algo óbvio, que com certeza muitos de vocês poderiam saber, mas vocês não pensam dessa maneira. Quando ele falou, eu pensei, nossa, que óbvio, mas eu realmente não pensava dessa maneira. Então, isso pode acontecer com todos nós. Intercorrências são variações e irregularidades nos nossos procedimentos. Seja ele facial, seja ele corporal, seja ele capilar. E já adianto, essa semana eu terei uma live aqui com a professora Onessi, que é uma grande professora de harmonização orofacial, e nós iremos falar exclusivamente sobre intercorrências na harmonização orofacial. Essa live é sobre laser terapia nas intercorrências em geral, e nós teremos outra falando somente sobre intercorrências na harmonização. Então convido para que vocês participem também. Vou até pedir para a Lud, confere para mim, por favor, qual que é o dia da live com a professora Onessi, para eu poder falar com o pessoal aqui. Então, mas vai ser essa semana. Intercorrências são variações e irregularidades nos nossos procedimentos. Dia 26, sexta-feira, qual horário? 20 horas. Dia 26, sexta-feira, às 20 horas, será a live com a professora Onessi exclusivamente sobre intercorrências em harmonização facial, ok? Então, variações e irregularidades nos nossos procedimentos. Como assim variações e irregularidades? Vamos pensar. Se você fez um microagulhamento, o que você espera no pós do seu microagulhamento? Sinais do processo inflamatório. É isso que você espera no pós do seu microagulhamento. Pelo menos nos 3 primeiros dias você tem que esperar isso. Vermelhidão, edema, sensibilidade do paciente e talvez até um leve escurecimento da pele. Então, isso você espera. Se acontecer qualquer coisa fora do que você espera, é uma variação, é uma irregularidade, possivelmente é uma intercorrência. Eu já acompanhei um caso de um profissional que fez um microagulhamento,
E aí o rosto da paciente, eu já até contei isso em algumas aulas, alguém que está assistindo aqui, se for meu aluno, já deve ter me ouvido contar essa história. O rosto da paciente começou a apresentar algumas pústulas esverdeadas, o que não é comum. Porém, pode ser confundido com algumas outras disfunções estéticas, mas não é comum no pós-microagulhamento. E aí o profissional se ateve, não quis, não deu o suporte adequado para o paciente e deixou evoluir achando que ia melhorar sozinho. E essas pústulas foram aumentando, a paciente cada dia mais foi se queixando de sensibilidade. Quando o profissional se ateve a prestar acesso, prestar aí ao paciente o devido retorno, avaliar o paciente, identificar o que houve, se necessário, tratar a intercorrência ou até encaminhar o paciente para o hospital, se necessário, claro, depende da gravidade da intercorrência, mas só depois de muito tempo que o profissional decidiu chamar o paciente para fazer o devido retorno. Quando ele decidiu chamar, a pele da paciente já estava com uma contaminação fúngica extremamente alastrada. E para quem está assistindo, entende de microbiologia, sabe o quanto é difícil tratar fungo. Tratar fungo é muito, muito difícil. Claro que existem vários recursos para tratar fungo, mesmo sendo limitados, já tem recursos para tratamento de fungos, mas se o profissional não tivesse permitido essa evolução, se ele tivesse chamado o paciente de volta no tempo hábil, quando a paciente começou a reclamar e quando ele percebeu que tinha uma variação, uma irregularidade no tratamento dele, não tinha evoluído de uma maneira tão negativa. Por quê? A paciente entrou na justiça, ele foi processado e teve uma série aí de problemas que possivelmente ele poderia ter resolvido se ele tivesse chamado a paciente assim que a paciente começou a se queixar de variações e irregularidades. Então, sempre que o seu paciente se queixar de uma variação, de uma irregularidade, sempre que o pós do seu tratamento fugir, mesmo que seja pouco do que você espera, você precisa chamar o paciente de volta. Você precisa chamar o paciente para averiguar. Mesmo que você peça em um tempo hábil, por exemplo, já aconteceu comigo de fazer aplicação de lipoenzimática no abdômen de uma paciente, intradermoterapia química para gordura localizada, e no dia do procedimento, pouco tempo depois, a paciente relatou que estavam se formando alguns halos brancos ao redor das regiões que eu havia aplicado. Isso aconteceu comigo. Das regiões que eu havia aplicado. Eu não esperava aquilo. Hoje eu sei que pode acontecer. Já aconteceu até mais de uma vez. Mas quando aconteceu da primeira vez, eu não esperava aquilo. Constatei que era uma variação, constatei que era uma irregularidade e pedi fotos para a paciente, perguntei como ela estava, pedi para poder apalpar nos locais para ver se tinha nódulo ou não, e não estava doendo, não estava sensível, não tinha nódulo, só estava sendo criado esse halo branco. Como eu não havia injetado nenhum produto de peso molecular, não era um preenchimento, nada do tipo, era um produto líquido, e eu sabia que eu havia injetado na camada adequada, eu descartei a possibilidade de isquemia por compressão de vaso sanguíneo, porque o produto não tinha densidade para poder comprimir vaso sanguíneo. Então descartei essa possibilidade, fiquei mais tranquilo, mas continuei acompanhando a paciente. Falei com ela, olha, nós tínhamos feito o procedimento, não lembro, acho que era de manhã cedo, ou no horário do almoço, por aí. Falei com ela, olha, à noite, por volta de umas 18 horas, se não tiver melhorado, você pode voltar aqui, que aí eu vou já fazer uma aplicação para intercorrência. A minha conduta seria aplicar laser, e até ozônio, que eram as duas possibilidades que eu tinha de intercorrência ali naquele momento. Então, a paciente me encaminhou mensagem, falou que tinha melhorado. Hoje eu sei que dependendo do produto utilizado, pode realmente ficar o halo branco, mas isso depende do produto que está sendo utilizado. E hoje eu já entendo
que não era uma intercorrência, mas eu lidei com essa possibilidade a partir do momento que eu percebi uma variação, uma irregularidade no meu procedimento. Então, oriento que vocês também façam dessa maneira. Intercorrência, esses dois termos, variação e irregularidade, é o significado da palavra. Se você jogar intercorrência no Google, vai aparecer o significado, variação e irregularidade. Isso aí vale para qualquer coisa, inclusive para tratamentos estéticos. Já entendemos aqui então que são intercorrências, nós vamos falar sobre quando aplicar o laser, seja laser vermelho ou seja laser infravermelho. Quando aplicar em cada tipo de intercorrência. Primeira coisa, você tem que entender a intercorrência que está nas suas mãos. Novamente entra o conhecimento de patologia clínica. Você precisa entender sobre patologia clínica para que você possa lidar com essa questão de intercorrência. Estou até querendo gravar uma aula para os meus alunos da residência em estética clínica, ou pelo menos fazer uma palestra. Estou pensando ainda como é que eu vou entregar esse conteúdo, mas eu estou pretendendo, já está no meu planejamento, fazer uma aula sobre patologia clínica para os meus alunos do curso de residência, porque eu tenho visto essa necessidade, não com os meus alunos que, graças a Deus, trabalham muito bem, não tem intercorrências, mas para poder agregar o conhecimento e até evitar problemas futuros, eu estou vendo a necessidade de gravar um conteúdo exclusivamente sobre patologia clínica. Claro que dentro das aulas que nós temos lá, por exemplo, microagulhamento, eu já falo sobre patologia clínica, jato de plasma, eu já cito alguma coisa de patologia clínica. Amanhã vai começar a maratona, 5 tratamentos estéticos de sucesso. Inclusive, se você não está inscrito, faça a sua inscrição pelo link que está na minha bio, que ainda dá tempo. Nós temos mais de 1000 profissionais reunidos já que se inscreveram para poder participar da maratona. Então, nós teremos um evento sensacional. Se você não fez sua inscrição ainda, vai lá e se inscreve no link que está na minha bio. Tem conteúdos de patologia clínica nas aulas da maratona, mas eu quero fazer algo focado, direcionado, começando desde lesão celular, alterações intracelulares que vão acontecendo no caso de lesão reversível, qual que é o limiar para lesão reversível e lesão irreversível, os tipos de morte celular, necrose e apoptose, como identificar cada uma, como intervir no caso de cada uma. Então, eu estou já montando aí esse conteúdo sobre patologia clínica. É um conteúdo denso, é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo muito importante. Então, para entender quando aplicar o laser, é necessário entender sobre patologia clínica. Depois, é necessário aprender sobre o laser. Não adianta simplesmente ter o caderno de protocolos do seu equipamento. Não adianta. Apesar de que as empresas hoje já prestam uma excelente consultoria, eu mesmo sou consultor técnico da saúde e inovação, que vende equipamentos de laser, todas as pessoas que compram, que querem tirar dúvidas comigo, eu dou treinamentos, nós vamos começar agora a ter cursos também, exclusivos para o pessoal que comprar, vamos ter cursos abertos também. Então nós prestamos assessoria, nós prestamos consultoria, mas tem coisas que é só com o curso. Um conhecimento vasto, um conhecimento amplo é somente com o curso, porque laser terapia é algo muito amplo. E não adianta querer estudar laser terapia somente aí na bolha do que você trabalha, não adianta. Não adianta, por exemplo, eu já vi várias pessoas dizendo isso, pessoas que infelizmente têm uma visão muito limitada do que é conhecimento. O conhecimento não é limitado, né? Mas são pessoas que têm uma visão muito limitada do que é conhecimento. Por exemplo, a pessoa é dentista e eu estou falando de laser terapia na podologia. A pessoa vê aquele conteúdo e pensa, esse conteúdo é inútil para mim. Não é, o conteúdo não é inútil para você. Tá certo que você não vai realizar tratamentos de podologia na sua clínica, no seu consultório, mas talvez algo que eu falar, por exemplo, para regeneração de uma úlcera em pé diabético, talvez pode ser a mesma linha de raciocínio que você vai utilizar para poder tratar uma necrose e uma intercorrência de ácido hialurônico, por exemplo. Porque você quer reparar o tecido, você quer modular a inflamação, você quer evitar contaminação, você não quer ficar medicando o paciente sistemicamente.
Então, é um conteúdo que pode valer para você. Eu sou biomédico, já fiz curso de clareamento dental com luz. Eu não faço clareamento dental na minha clínica, eu não sou dentista, mas eu já fiz curso de clareamento dental. Por quê? Porque eu queria aprender mais sobre as reações bioquímicas que podem acontecer depois que a luz é aplicada em diferentes tecidos biológicos, em diferentes estruturas. Então, fazer esse curso de laser LED, na verdade, né, aplicado a clareamento dental, significou muito para mim. Então, vocês têm que abrir a mente para poder estudar sobre laser terapia. Entender que laser terapia é multidisciplinar. Um podólogo, um acupunturista, um esteticista, um biomédico, um farmacêutico, um dentista, um fisioterapeuta, qualquer profissional que trabalhe com laser, um fonoaudiólogo, que seja especialista no assunto, com certeza ele tem algo para poder agregar para você. Então, nós vamos entender que o laser vermelho e o laser infravermelho são as melhores opções para o tratamento de intercorrência. Poderiam ser utilizados LED azul, LED âmbar, poderiam ser utilizados também, mas os principais são laser vermelho e infravermelho no quesito intercorrência. Por quê? Porque esses dois comprimentos de onda, tanto vermelho quanto infravermelho, vão atender grande parte do que nós precisamos. Vermelho e infravermelho vão aumentar a síntese de energia nas células, logo vão aumentar a proliferação, reptilização, melhorar a cicatrização e melhorar a resposta de defesa das células do sistema imunológico. Vão vasodilatar através de fotodesligamento de óxido nítrico. Então vão vasodilatar e muitas vezes nós precisamos vasodilatar para poder estimular a circulação sanguínea em determinado tecido. E vão modular a liberação modular a expressão de espécies reativas de oxigênio de radicais livres, o que também é importante, porque muitas vezes o efeito degradante de uma intercorrência está no excesso de radicais livres que o tecido possui, que o tecido apresenta naquele momento. Então, esses três efeitos, aumentar a síntese de energia, vasodilatar e modular o estresse oxidativo, já são fundamentais em uma série de intercorrências, Por quê? Se nós pensamos, por exemplo, retornando na intercorrência com preenchimento. Você fez um preenchimento, depois que fez o preenchimento, você não, né? Alguém fez um preenchimento, depois que fez esse preenchimento, o tecido ficou esbranquiçado, sinal de isquemia. E isquemia é baixa vascularização. Não está chegando sangue suficiente naquele local em que alguém, que alguém terminou de preencher. Não está chegando sangue até aquele local. Se não está chegando sangue, não está chegando oxigênio. Se não está chegando oxigênio, as células não estão respirando. Se as células não estão respirando, elas estão evoluindo para a morte. Isso é patologia. Uma sequência de efeitos que fez com que uma lesão reversível se tornasse irreversível. Então, nós tivemos uma isquemia. A lesão está aqui. Ficou esbranquiçado. Ainda está reversível. Ficou avermelhado. Ainda está reversível. Está doendo. Ainda está reversível. O tecido começou a escurecer. Ainda está reversível. As células estão com baixa oxigenação, mas ainda estão sobrevivendo. Mas se você não faz nada para recuperar a circulação, recuperar a oxigenação, levar oxigênio para que as células respirem, elas vão morrer. Depois que elas morreram, a necrose instalada, nós temos uma lesão irreversível. Claro que eu tenho uma classificação em patologia de uma lesão irreversível, mas nós temos ainda o que fazer para tentar recuperar aquele tecido, para pelo menos melhorar a recuperação, para que não fique uma cicatriz visível, por exemplo, para que seja possível melhorar a qualidade do reparo daquele tecido. Mas aí você já tem como classificação uma lesão irreversível. Então notem que foi uma série de eventos que poderiam ter sido evitados. Ficou esbranquiçado, entra com a hialuronidase. E como a própria professora Onesi cita, a professora que vai fazer a live conosco nesta sexta-feira, não é colocar hialuronidase com delicadeza.
Não é injetar, não é gotejar hialuronidase, é encharcar de hialuronidase no tecido para que você recupere a circulação. É uma questão muito, muito simples, só que tem que entender de patologia para entender essa simplicidade. Eu dei aula sobre isso outro dia para uma turma de especialização. E aí alguns alunos disseram, nossa, eu nunca tinha parado para poder pensar dessa maneira. Por quê? Quando nós falamos de necrose, as pessoas veem um tecido saudável e um tecido morto. Saudável e necrótico. Mas entre um tecido saudável e um tecido necrótico, vai acontecer muita coisa. Para que um tecido saudável evolua para um tecido necrótico, vai acontecer aqui muita coisa. Não é simplesmente o tecido estava vivo, de uma hora para outra evoluiu para a necrose. Não é assim que acontece. Existe uma série de acontecimentos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, antes de abrir as perguntas. Lembrando que quem tiver pergunta, é só encaminhar nesse balãozinho aí que tem um ponto de interrogação, ok? Eu vou abrir aqui agora as imagens de um artigo científico. E eu não vou abrir essa imagem para poder assustar ninguém, não. Eu só vou abrir porque está no artigo e é a realidade daquilo que nós estamos falando, né? Eu estou com esse artigo aberto aqui na minha frente, já encaminhei esse artigo lá no meu canal do Telegram. Antes de começar a live, eu encaminhei lá no meu canal do Telegram. Então, para você que quer ler o artigo na íntegra, é só entrar no meu canal do Telegram. Vou ler aqui o que está escrito nesse artigo. Foi feito aqui um preenchimento com ácido hialurônico. Preenchimento feito na região nasal, que é uma região extremamente sensível, extremamente vascularizada. O próprio artigo ressalta isso muito bem, que é uma região muito vascularizada, muito sensível, uma região muito delicada. E para o profissional tratar um paciente fazendo preenchimento nessa região, ele tem que ter um domínio muito grande de anatomia, ele tem que entender o que ele está fazendo. Então, foi feito o preenchimento na região do nariz. Logo após o preenchimento, logo após o preenchedor ter sido colocado, a paciente começou a se queixar de dor, tontura e a visão ficou embaçada. Isso está escrito no artigo, tá? Quem quiser ler, está escrito lá no artigo. O paciente relatou dor, tontura e a visão ficou embaçada. Quando a paciente relatou isso, o profissional, na hora, aplicou a hialuronidase. Na hora. Foi muito prudente, né? Viu o problema, já entrou com a hialuronidase. Não esperou para ver o que ia acontecer. Isso também é um erro muito frequente. Pessoa esperar para ver o que vai acontecer e alguns minutos ou horas que você perde esperando para ver o que vai acontecer, acaba fazendo com que evolua para um caso muito mais grave do que realmente seria, porque você não entrou com a intercorrência, com o tratamento da intercorrência no tempo hábil. Então, nesse artigo, já entrou com a hialuronidase logo de imediato. O laser vai vir depois da hialuronidase, mas ela vem primeiro. A hialuronidase vem primeiro. Então, a paciente ficou dessa maneira. Vocês notem que ela perdeu um pouco da capacidade visual e da mobilidade de um dos olhos. Depois, na próxima foto do artigo, a paciente já estava dessa maneira aqui, ó. A paciente já estava dessa maneira. Nós vemos aqui um adesivo violáceo, manchas eritematosas e a paciente estava com dor. Então ficou roxo, ficou vermelho e a paciente estava com dor. Nesse artigo, os autores escreveram o seguinte: pensamos que o preenchedor de ácido hialurônico entrava na artéria nasal dorsal ou na nasal lateral e se movia retrógrado para vários ramos da artéria oftálmica, causando paralisia isquêmica do nervo. Então, preenchimento feito na região do nariz, de acordo com a hipótese deles, eles poderiam ter feito a ultrassonografia para poder confirmar isso, mas não foi feito no caso desse artigo, não foi feito. Foi aplicado o preenchedor. Na hipótese deles, entrava na nasal dorsal ou na lateral e se movia retrógrado para a artéria oftálmica.
Vocês observem aqui o quão grave ficou nessa lesão na paciente, ficou muito grave. E eles fizeram a manutenção aqui por 10 dias com medicação sistêmica, então a paciente foi medicada, quem quiser mais detalhes é só ler o artigo. A paciente foi medicada e foram feitos curativos diários de terapia com a laser terapia de baixa intensidade. Esse artigo cita que sem a laser terapia não seria possível a recuperação, provavelmente, claro, né, não tem como afirmar, mas provavelmente não seria possível uma recuperação tão boa quanto foi a desse caso. E eles mesmos relatam que nunca um caso tão grave havia se recuperado de uma maneira tão positiva sem que a paciente ficasse com sequelas nenhuma. Então, a laser terapia aqui foi fundamental. Em um caso como esse, por exemplo, pode ser utilizado o laser vermelho na pálpebra fixa, na pálpebra inferior, na região da glabela, e o infravermelho poderia ser aplicado na glabela, poderia ser aplicado na região de têmporas, poderia ser aplicado nos linfonodos, aqui atrás dos linfonodos, aqui nos submandibulares também, para poder estimular a drenagem linfática biológica. Então, o vermelho poderia ser aplicado em todos os locais, o infra na região de glabela e também na região dos linfonodos, além, claro, que a própria técnica de Lieb também poderia ter sido utilizada. O artigo não utiliza Lieb, mas poderia também ter sido utilizado a técnica de Lieb para melhorar, né, mais ainda a recuperação da paciente. Então, a laser terapia hoje no quesito intercorrência é uma realidade, é um fato e é um tratamento padrão ouro. Não é uma questão de achismo. Hoje em dia, como fala muito bem meu amigo Renato da Saúde e Inovação, não se discute mais se o laser funciona ou não. Que funciona todo mundo sabe. O que nós discutimos é a melhor forma de utilização. Como utilizar de maneira adequada em cada um dos casos. Essa ideia de ficar discutindo se laser funciona, se laser não funciona, já passou. Tem vários e vários artigos comprovando a eficácia do laser nas mais diversas áreas. Laser terapia nas terapias capilares, na estética facial, na corporal, na fisioterapia, na podologia, na enfermagem, né, no tratamento de feridas, nas intercorrências da harmonização. Então, não se discute mais a eficácia, e sim a maneira de realizar a aplicação. Essa é a segunda foto do artigo. Vocês veem aí que o caso ficou bem complicado. A paciente foi tratada por 10 dias e aí depois a paciente recuperada totalmente, sem nenhuma sequela sequer. Mesmo tendo sido acometida de uma lesão tão grave, nenhuma sequela sequer, recuperação total da capacidade visual, recuperação total da movimentação da região ocular. Observem que não ficou nenhuma marca no local. Então foi um sucesso de tratamento e o laser ajudou muito, assim como a intervenção medicamentosa, outras terapias também. O laser se destacou aqui como sendo um participante indispensável para essa recuperação tão positiva. E detalhe, aqui nós vemos a recuperação completa, né, sem nenhuma sequela. Aqui nessa imagem, na segunda imagem que eu mostrei, ainda era instalada uma lesão reversível. O tecido estava com baixa de vascularização, as células não estavam respirando bem, mas ainda foi possível reverter. Assim como os seres humanos não sobrevivem sem respirar, as células também não sobrevivem sem respirar. Então, o laser entrou como uma terapia para melhorar a recuperação, diminuir a dor do paciente e levar oxigênio, vasodilatar e levar oxigênio para essa região. O próprio artigo cita todas essas importâncias. Então, o laser com esses 3 efeitos principais: aumentar a síntese de energia, aumentar a síntese de ATP, atuando, claro, diretamente sobre as mitocôndrias, na cadeia respiratória mitocondrial, lá atuando sobre citocromoxidase, que é o principal cromóforo descrito da laser terapia, né? Quem quiser saber mais sobre essas questões de bioquímica, mecanismo de ação, tem outras lives lá no canal do YouTube, tem vídeo aí no Instagram. Não vou falar muito sobre mecanismo de ação hoje porque não dá tempo, tá? Essa live depois vai para o YouTube. Para quem quiser saber mais sobre mecanismo de ação,
tem um monte de vídeo no YouTube, no Instagram. E para você que está assistindo agora, amanhã, na maratona, eu também vou falar muito sobre isso. Então, houve aqui uma recuperação total e a laser terapia foi muito importante para essa recuperação. Deixa eu fechar aqui. Para você que entrou agora e não viu meus recados do início, fique ligado que essa semana tem mais lives. Nós teremos live, na verdade, todos os dias praticamente. Vou explicar aqui como é que vai funcionar essa semana. Amanhã se inicia a maratona 5 tratamentos estéticos de sucesso. Nessa maratona, para você que ainda não conhece, eu vou falar sobre 5 tratamentos principais que eu utilizo na minha prática clínica. E com esses 5 tratamentos que eu vou mostrar, você consegue tratar mais de 90% de tudo aquilo que os seus pacientes procuram. Nessa maratona são bem-vindos e até convocados todos os profissionais, independente da sua formação, esteticista, farmacêutico, terapeuta, biomédico, enfermeiro, dentista, médico, independente da sua formação, você é muito bem-vindo e vai aprender muito na minha maratona. Para você que não está inscrito ainda, o link de inscrição está lá na minha bio. Nessa maratona, eu vou falar sobre várias disfunções. Por exemplo, no primeiro dia, eu vou falar sobre melasma, vou falar muito de melasma, envelhecimento e no primeiro dia, se eu não me engano, eu falo de acne também. As 3 disfunções que eu falo no primeiro dia e como tratar cada uma delas com esses 5 tratamentos estéticos de sucesso, que são preparo e envelhecimento de pele, laser terapia, microagulhamento, jato de plasma e ozonioterapia. Esses são 5 tratamentos estéticos de sucesso. Então, melasma, acne e envelhecimento extrínseco, fotoenvelhecimento, que eu irei falar amanhã. Às 22 horas e 15 minutos eu irei entrar ao vivo aqui no Instagram. Então essa aula da maratona ela é gravada. Ela vai ser liberada, se eu não me engano, às 21 horas, mas nós vamos mandar no grupo direitinho a informação, tá? Mas se eu não me engano, às 21 horas vai ser liberada a aula gravada e às 22 horas e 15 minutos eu entro ao vivo no Instagram para poder tirar dúvidas e complementar o conteúdo da primeira aula da maratona. Isso amanhã, terça-feira, dia 23. Dia 24, novamente, terá mais uma aula que será liberada às 21 horas e às 22 horas e 15 minutos eu entro ao vivo aqui de novo para poder tirar as dúvidas de vocês e complementar o conteúdo. No segundo dia, eu vou falar sobre olheiras, gordura localizada, terapia capilar, cicatriz pós-inflamatória de acne, papada e tem algumas outras coisas também. E como tratar tudo isso com 5 tratamentos estéticos de sucesso. Flacidez de pálpebra também, porque eu falo sobre blefaroplastia sem corte. E às 22 horas e 15 minutos eu entro ao vivo aqui. E no último dia eu vou falar de uma maneira mais aprofundada sobre os 5 tratamentos. Preparo de gerenciamento de pele, laser terapia, microagulhamento, jato de plasma e eletrocautério e ozonioterapia. E nesse último dia, já tem muitas pessoas esperando, já tem várias pessoas ansiosas. Nesse último dia, eu irei abrir as inscrições para a minha segunda turma da residência em estética clínica. Então, no último dia, será dia 23, dia 24, dia 25, né? No dia 25, eu irei abrir as inscrições para a minha residência em estética clínica. Nós teremos uma oferta super especial, essa turma vai vir também com uma condição super especial para você que está aí já esperando para poder entrar na minha residência estética clínica. Fique ligado que no último dia da maratona, dia 25, eu irei abrir as inscrições. E aí às 22 horas e 15 minutos do dia 25 também, eu entro ao vivo aqui no meu Instagram. Então tá tendo live hoje, vai ter amanhã, vai ter na quarta, vai ter na quinta e vai ter live na sexta-feira também. Tem live essa semana inteira, então fique ligado que vai ter live a semana inteira, só o horário que vai mudar. As nossas lives são realizadas às 20 horas, na terça, na quarta e na quinta a live será às 22 horas e 15 minutos e na sexta volta para 20 horas novamente. Então fique ligado para que você não perca. Para você que não fez sua inscrição ainda, clique no link que está na minha bio e faça a sua inscrição. Vai valer muito a pena, pode ter certeza. Temos algumas perguntas aqui. Vamos ver. Aqui.
Larissa comentando, Felipe, gratidão, suas aulas sempre com muito conteúdo, amo ser sua aluna. Larissa, muito obrigado, tá, pela sua participação, muito obrigado pelo seu elogio. Eu falei de acupuntura, falei de enfermeiros aqui. Larissa Rua mesmo é uma excelente profissional, ela é enfermeira, trabalha na área de estética, também trabalha com acupuntura, inclusive está fazendo alguns vídeos lá no Instagram dela falando sobre acupuntura, né? Lud outro dia me mostrou os vídeos que você está fazendo, muito legal os seus vídeos. E para você que quer entender mais sobre acupuntura ou quer, né, se tratar com acupuntura, tá aqui a Larissa Lari Ru Almeida, o Instagram dela, tá? Só você clicar aí no Instagram dela, você vai ver muitas coisas sobre acupuntura lá. Ela é uma excelente profissional que atua com estética e vários outros profissionais que estão aqui, né? A Ângela Bertolazzi, que é aluna da residência, vários outros alunos da residência que também estão aqui. Pessoal, já estamos encerrando. Algumas das dúvidas que estão aqui eu vou responder lá no meu Stories, tá? Tem algumas dúvidas no balãozinho aqui, mas dá para responder lá no Stories, porque também foram perguntas feitas na caixinha que eu coloquei. Lembrando que essa live vai ficar disponível no meu canal do YouTube, tá? As lives não ficam salvas aqui no Instagram, elas ficam salvas lá no YouTube. Para você que também não está no YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube. Tem o Telegram, tem o YouTube para que você possa acompanhar. Tem muito vídeo no YouTube, vai sair um vídeo novo amanhã, se eu não me engano, falando sobre descontaminação com luz ultravioleta, um vídeo que eu preparei com muito carinho, conteúdo muito denso. Estou preparando mais alguns conteúdos também sobre laser terapia em pacientes com Covid e sobre tratamentos estéticos em pacientes que tiveram Covid. Por quê? O Covid trouxe algumas disfunções, vamos dizer assim, alterações de pele, que está sendo relatado em alguns artigos. Alguns pacientes que tiveram Covid tiveram sequelas sistêmicas e aí algumas dessas sequelas podem interferir em tratamentos estéticos, principalmente nos tratamentos corporais, tratamentos de emagrecimento, e eu estou preparando o conteúdo para poder falar sobre isso com vocês também. Então fiquem ligados lá no canal do YouTube, que frequentemente está saindo vídeo novo. Pessoal, vamos encerrar a nossa live por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e amanhã, às 21 horas, começamos a nossa maratona 5 tratamentos estéticos de sucesso e às 22 horas e 15 minutos nos encontramos aqui no Instagram. Eu conto com todos vocês, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.